da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu falo agora com o professor doutor Antônio Eduardo Martinelli. Ele vai nos explicar as pesquisas, como elas são feitas, como esses resultados chegam até a sociedade, de que forma isso trabalha os conceitos de inovação. Professor Martinelli, é um prazer poder estar com você. E agora eu gostaria de começar a pergunta básica. Como que vocês desenvolvem pesquisa no seu estado? Quais são essas pesquisas? Como que vocês divulgam o resultado das mesmas? Inicialmente, obrigado por estar aqui, o prazer é todo meu. No Rio Grande do Norte, nós temos uma ênfase no setor de óleo e gás. O Rio Grande do Norte, por muito tempo, ele foi o primeiro produtor de óleo e gás em terra, hoje é o segundo, ultrapassado pelo estado do Espírito Santo. Então a Petrobras no estado ela tem uma penetração muito grande na universidade, isso já completa mais de 10 anos, agora em 2010, nós recebemos um apoio muito forte do interesse da Petrobras em pesquisa direta e também em áreas em que o setor de óleo e gás ele pode ser beneficiado com a pesquisa que é desenvolvida. Isso é uma das maiores geratrizes, né? Uma força motriz para o desenvolvimento de pesquisa no Rio Grande do Norte, para a construção de laboratórios, para conseguirmos equipamentos e também do ponto de vista da formação do pessoal. Então nós temos hoje lá muitos alunos, né, que são atraídos para essa área de ciência e tecnologia com o sonho de futuramente ser um funcionário da empresa, né, Petrobras, ou trabalhar numa terceirizada ou algo do gênero. E o que se vê depois que o aluno entra na universidade, isso é a porta de entrada, né? Tanto dele quanto da construção dos laboratórios e dos equipamentos. O que se vê é uma míriade de outras possibilidades de áreas em que a região e o país podem se beneficiar daquilo que nós fazemos dentro da universidade. Isso não é estranho, porque se você comparar esse cenário com o cenário americano, recentemente eu li um artigo na internet em que dizia quais as grandes invenções que foram inicialmente desenvolvidas para a NASA e que hoje fazem parte do cotidiano. E são mais de 50 daqueles produtos que nós utilizamos no dia a dia, no cotidiano, e não nos apercebemos da origem daquilo. Então não é porque um produto teve a sua origem, uma inovação teve sua origem, por exemplo, na corrida espacial, que ele vai durante toda a sua vida útil, sua vida de serviço, ser utilizado para aquela finalidade. Então várias outras tecnologias podem ser desenvolvidas, por exemplo, para o setor de óleo e gás, para o setor automobilístico, para outros setores, e depois encontrar aplicações no seu cotidiano. Isso é muito comum. Por isso que nós aqui ressaltamos, né, a importância da Petrobras, mas não diretamente somente nos negócios diretos da Petrobras, e sim também como uma nucleadora de tecnologias que futuramente podem ser utilizadas em outras áreas. Na questão da nanotecnologia, há um link interessante nesse aspecto, né? Nós desenvolvemos lá no nosso laboratório materiais cerâmicos que são e serão aplicados nas células a combustível. A célula combustível é um dispositivo gerador de energia limpa. Hoje em dia, me parece já desnecessário a gente ficar aqui ressaltando a necessidade de se gerar energia limpa, né? Então veja, né, como que uma empresa como a Petrobras, que trabalha com óleo, teria interesse em geração de energia limpa, né? Tem todo o interesse, porque as células a combustível, elas podem ser operadas, por exemplo, a partir de gás natural, e nas plataformas e nas áreas remotas de produção de óleo, existe abundância de gás natural, mas não é tão fácil você levar uma energia elétrica para lá. Então está aí uma das aplicações em que uma grande empresa como a Petrobras tem interesse em desenvolvimento, mas as células a combustível não vão ficar restritas ao uso da empresa de óleo e gás. Elas vão encontrar e já estão encontrando aplicações no dia a dia. As células que nós trabalhamos com nanotecnologia são células chamadas células de temperatura intermediária, que são aquelas que são ativadas a temperaturas entre 500 e 600 graus, que pode ser conseguido, por exemplo, com gases de escape de automóvel e um aquecimento localizado. Essas células que nós desenvolvemos, onde a nanotecnologia está nos ajudando, elas serão capazes, pelo menos em tese, a pesquisa tende a levar a isso, na confirmação desse aspecto, serão capazes de gerar energia para dispositivos secundários de automóveis, que hoje são operados também com a utilização de
de gasolina, né, de diesel, desses combustíveis não renováveis, né? Então, por exemplo, né, hoje existe um número cada vez maior de sensores e os limpadores de para-brisa e os ar-condicionados e tudo isso que num automóvel consome a potência do motor pode ser operado utilizando-se dispositivos auxiliares de energia. Existem várias outras aplicações, as células a combustível são dispositivos tanto para aplicações móveis quanto estacionárias, mas eu peguei essa para dar um exemplo de uma tecnologia que para ser gerada depende de um investimento maior, que por vezes ele é nucleado por outra área, mas que depois acaba encontrando uso na nossa vida cotidiana. Se nós compararmos o crescimento das tecnologias na nossa vida cotidiana de 100 anos para cá, o que a gente vai perceber é um número muito grande de novos dispositivos, novos materiais, chegando a uma velocidade muito rápida, tão rápida que nós mal temos tempo de nos adaptar àquilo e já estamos lidando com aquilo no cotidiano. Posso citar outros exemplos de materiais. Hoje, telas sensíveis ao toque. Qualquer criança de 5 anos opera uma câmera fotográfica, um celular, um qualquer coisa aí, que tem telas sensíveis ao toque. Mas quanta pesquisa em materiais não foi desenvolvida para se chegar num dispositivo que hoje está no cotidiano e vende-se milhões e milhões e milhões de unidades. Por outro lado, gera-se um contrassenso, né, em que essa criança que hoje é capaz de utilizar um novíssimo material sem dificuldade alguma, ela é ensinada na escola a ciência do século XIX e a ciência do século XX, mas ela utiliza no seu dia a dia dispositivos e materiais do século XXI. Então, uma das iniciativas desse instituto que me parece assim fantástica, né, é muito oportuna, né, é ensinar a ciência do século XXI para essa criança. Né? Fazer o elo entre a teoria, entre aquilo que existe no universo, não é mais nem microscópio, no universo nanoscópico, se a gente puder cunhar o termo assim de sopetão, ensinar aquela criança que ela está lidando com o átomo, ela está lidando com poucos átomos para poder operar um dispositivo do seu dia a dia. Agora, professor, as possibilidades de se transferir essas inovações tecnológicas criadas dentro da universidade para a sociedade, através de uma empresa, e também como que é feita a divulgação daquilo que é produzido? Essas são duas áreas em que a pesquisa moderna praticada no Brasil ainda precisa avançar muito. Nós temos ações, mas são ações restritas e são ações ainda muito tímidas do ponto de vista local. São aquelas semanas em que a universidade abre suas portas, as portas de seus laboratórios, convida a sociedade. O que se percebe é um interesse enorme da sociedade em participar, em levar os filhos mais novos para dentro da universidade, ver o que é a universidade, né? A universidade ela ainda tem muros relativamente altos, né, com relação à sociedade, mas esses muros, todos os muros com o tempo eles caem. Já caíram muros muito mais complicados do ponto de vista político do que esses da universidade. Então, todas essas iniciativas que as próprias agências de fomento hoje exigem dos pesquisadores que são financiados, dos grupos financiados, são muito positivas para forçar a universidade, forçar os centros de pesquisa a divulgar mais e a chegar mais perto da sociedade, porque a porta do vestibular, que hoje também está caindo, né? Hoje existe não só uma porta, mas já outras portas, né, para o acesso à universidade, ela não pode ser a única. O jovem ele tem que abraçar uma carreira não baseado na facilidade dos índices que aquela carreira coloca para ele ingressar na universidade, mas ele tem que abraçar uma carreira, fazer aquilo com amor, fazer aquilo porque ele quer. Porque não existe a carreira que paga bem ou que paga mal. Existe o profissional bem pago e existe o profissional que não é bem remunerado. Agora, isso com certeza tem um elo muito forte com a qualidade desse profissional e que, por sua vez, tem um elo muito forte com a vontade com que o profissional estudou aquilo e coloca aquilo em prática. Interessante, professor, mas à medida que você me passa tudo isso, me vem assim um certo questionamento. O perfil, a sua trajetória profissional, a tua trajetória enquanto cientista também nos chama atenção.
por onde você passou, o que você pesquisou e também o que o Instituto está trazendo de benefício para o seu estado. Vou começar de trás para frente. Não é possível, dentro de um país com as dimensões continentais do Brasil, se fazer pesquisa de forma isolada. Existem um notório saber de que dentro do Brasil existem vários Brasis, né? Mas o eixo sul-sudeste, ele, além de ele agregar mais gente e ter um histórico melhor de formação de educação básica, né, ele concentra também um grande número de grupos de pesquisa que já têm um status de excelência um pouco mais consolidado do que grupos fora desse eixo. Então nós, como uma universidade de um dos 5 menores estados do Brasil, que é o Rio Grande do Norte, né, em área, para nós é essencial fazermos parte de uma congregação de grupos de excelência, como é o caso desse instituto, não inventarmos a roda fora do eixo sul-sudeste e termos aquilo que nós chamamos de nossas competências locais, que vem de nossa formação e que vem daquilo que o Estado oferece em termos de recursos minerais e recursos institucionais, transformados em uma das engrenagens de uma rede maior. Essa, na minha opinião, é a função do Instituto. Eu vejo cada membro do Instituto como uma engrenagem, mas a gente não consegue construir um motor, não consegue construir um dispositivo de engenharia com uma engrenagem. Mas na hora que você unir várias engrenagens, inclusive de diversos tamanhos, porque nem todas as engrenagens de um dispositivo têm o mesmo tamanho, até as menores têm a sua função dentro desse dispositivo, é que se consegue algo que funcione. Então, esse, na minha opinião, é a vantagem do Instituto e da nossa inserção dentro desse Instituto. Com relação à sua segunda pergunta, a minha formação, eu venho do Instituto de Física da USP de São Paulo. Na minha época, os cursos de Engenharia de Materiais não eram em grande número no país, mas existiam e ainda existem grupos de pesquisa na própria Universidade de São Paulo e no IPEM de São Paulo, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que trabalham de uma maneira muito forte com a área de materiais. Então eu sempre tive gosto por essa área, desde o início da minha graduação. Então eu entrei na graduação em Física da USP, sou formado em Física, mas trabalho desde minha iniciação, fiz o meu mestrado e doutorado na área de materiais cerâmicos e venho atuando até hoje nessa área. Os componentes de células a combustíveis que nós falamos há alguns instantes atrás, aqueles das chamadas SOFCs ou o termo nacionalizado, aportuguesado PACos, pilha combustível de óxido sólido, né? Esses dispositivos eles envolvem 3 componentes básicos, né, que são os eletrodos, 2 eletrodos e um eletrólito. E todos esses materiais, para esta classe de células a combustível, são cerâmicos. Então daí que vem a origem da formação, né, em materiais cerâmicos e a atuação nesta área de geração de energia utilizando cerâmicas.